Igreja que tem seus 10 mil membros, e eu vi o templo parecido com o que nós vamos ter aqui, para 3 mil pessoas, olha só, uau, lindo demais, e foi um tempo assim, tão maravilhoso, mas nada se compara à nossa casinha, né? Nada se compara ao ambiente que a gente tem, os nossos irmãos queridos e tal. Não que lá não fosse bom, mas a nossa casa é melhor, né? Amém? Então, hoje eu quero conversar com vocês, amados, sobre algo que eu tenho aprendido e sido cada vez mais intencional em aprender, que é sobre fé. Nosso pastor, o pastor Eibe, ele me inspira tanto sobre esses princípios. Às vezes eu confesso que eu tenho até um pouco de receio de surfar a fé do nosso pastor, porque o cara é ousado. Inclusive, teve um momento, eu não sei se foi na conferência, na MDA Conference lá em São Paulo, que a pastora Andréia, a esposa do pastor Eibe, disse que era perigoso conviver com o pastor Eibe, porque é um cara de uma fé assim tão agressiva que quem realmente não surfar a fé dele não vai estar na mesma sintonia, né? E muito do que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu tenho aprendido com o nosso pastor, tá? Fé para o descanso. Fé para o descanso. Eu vou dar uma introdução hoje, e eu acredito que na próxima semana a gente vai entrar mais na dinâmica desse descanso do nosso dia a dia. Como a gente se apropriar da fé para experimentar um descanso. Só que, antes disso, a gente precisa primeiro conversar sobre fé. O que é fé? Se eu perguntasse aqui para você o que é fé, talvez cada um teria uma perspectiva sobre fé. Por mais que lessem em Hebreus 11 o mesmo versículo, por conta de todas as influências da sua vida, você teria uma perspectiva de fé diferente da minha, diferente da do Rony, diferente do seu esposo. E também é necessário a gente entender o que é o descanso. E o meu desejo é que você saia daqui hoje refletindo sobre fé e sobre descanso. Amém? Então, olha só. Todos nós estamos aqui porque, num certo sentido, nós temos fé. Se você não tivesse fé, você não teria interesse para as coisas espirituais. Por exemplo, um ateu, ele tem fé, só que ele não consegue entender a fé espiritual. Então, para um ateu, a pessoa morreu, acabou-se. Encerrou aquele ciclo daquela pessoa e pronto, ponto final. Tem pessoas que acreditam que depois que a pessoa morre, é como se o espírito dela dormisse. Dormisse para quê? Para quando? Até quando? Né? Tem outros que acreditam que quando a pessoa morre, o espírito vai ser encarnado em outro corpo, né? Mas nós que somos cristãos, que acreditamos que os céus pertencem a nós, que nós acreditamos, nós temos uma fé que traz esperança, meu irmão. A pessoa que acredita que morreu e pronto, acabou-se, qual a esperança que essa pessoa tem? É por isso que eu acredito que tem muita gente que vive aqui nesse mundo como se não houvesse amanhã. Vive de forma insana, entregue aos seus próprios desejos, pensamentos, e é por isso que o ser humano é capaz de fazer coisas que a gente até fica
escandalizado, né? Então, o que é fé? Para você, o que é fé? Frequentemente, fé é definida como confiança, como crença, como uma convicção de algo ou alguém que você não tem prova plena e completa, né? Mas no contexto cristão, fé é especificamente a confiança em Deus e nas promessas dele reveladas nas Escrituras. Hebreus, capítulo 11, temos a definição, né, concisa sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu gosto de usar essa ilustração, talvez todos aqui já saibam, se não poucos ainda não sabem. Eu estava no discipulado com o meu filho, inclusive eu levei um puxão de orelha grande dele. Ontem à noite, foram muitas programações sociais, só abrindo um parêntese aqui. E assim, eu até estava brincando ontem, olha, não esperem ganhar presente de mim no seu aniversário. Porque são 12, 15 aniversários por semana, além dos casamentos, chá de casa nova. Meu amigo, fica... Você me entende, não é? Mas a gente se esforça. E ontem eu cheguei à noite em casa, depois de... Eu fui cuidar das minhas abelhinhas, que fazia dia que eu não ia lá. Mas eu fui para o aniversário do nosso irmão Jarder, 4 horas. Na sequência, já tinha o aniversário do Mauro, que inclusive é o aniversário dele hoje. Deus te abençoe, um líder de célula poderoso. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Mauro. E eu já cheguei em casa e eu disse assim para a Rose, amor, glória a Deus que eu vou dormir antes da meia-noite hoje. Só que eu fui dormir depois da meia-noite, mais uma vez. E eu já cansado, exausto, o Anderson Filho chegou para mim e disse assim, pai, o senhor lembra que o senhor disse que a gente ia voltar a ler aquele livro? São 3 dias já que não aconteceu. Aí o meu filho, vai dar certo, perdoa o papai e tal. Mas ele está com fé, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós vamos estar juntos nessa. Então, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Você sente um ventinho gostoso aí em você? Sente? Esse ventinho é real? Você consegue ver? Mas ele deixa de existir porque você não vê? Não. Então é uma ilustração simples, talvez muitos aqui já sabiam, mas que dá uma perspectiva do que seria a fé. Com base em Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Então, basicamente, a fé é acreditar que Deus é quem Ele diz ser. A fé é acreditar em sua natureza e caráter. A fé é ter a certeza de que as promessas feitas por Deus na Bíblia são verdadeiras e se cumprirão. Isso é fé. A fé genuína se manifesta em ações que demonstram confiança em Deus, seguindo os mandamentos de Deus, vivendo de acordo com os princípios de Deus. A fé nos direciona a caminhar assim. Por isso que sem fé é impossível você agradar a Deus. A fé, então, não é você simplesmente acreditar sem qualquer evidência, sem qualquer razão. A nossa fé, a fé cristã, ela é baseada em fatos. Hoje nós estamos em 2024, 2024, antes ou após Cristo? Antes ou depois de Cristo? Então, a morte de Cristo, a vinda de Cristo, a morte de Cristo é um fato inegável. E a nossa fé é baseada nesse fato.
que vem através das Escrituras Sagradas. A fé, ela é baseada em testemunhos de vida transformada, vidas transformadas e experiências pessoais. Você já teve experiência com Deus? Você certamente conhece pessoas que tiveram experiências com Deus, e a Bíblia ela traz inúmeras comprovações incontestáveis que é bombardeada frequentemente por pessoas que querem provar o contrário e nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Então, a nossa fé cristã é baseada em testemunhos de vidas transformadas e fatos reais. Por isso, a fé, ela não é irracional. Não é uma fé irracional, mas ela transcende aquilo que é puramente racional. Porque nossa limitação humana não dá conta de alcançar a dimensão do mundo espiritual, de Deus. E aí onde Satanás, ele estrategicamente, de forma muito eficaz às vezes, penetra no campo dos nossos pensamentos e atrai sobre nós espírito de incredulidade. Porque as circunstâncias são umas. E, via de regra, são totalmente contrárias às expectativas. Enquanto Jesus dormia, descansava, os seus discípulos estavam aterrorizados com a grande tempestade. O que gerava essa paz em Jesus? Porque ele sabia que tudo estava sob controle, apesar das circunstâncias. A fé nos leva a esse nível de, apesar das circunstâncias, a gente saber que temos esperança. Nós sabemos que temos esperança. Nós sabemos que ter fé não significa que não haverá dificuldades, que não haverá problemas, que não haverá sofrimentos. A fé não nos isenta de desafios da vida, especialmente os que semeamos. Você é dono da sua vida? Depende. Se eu tenho revelação de que Deus ele deve me guiar e controlar, meu Senhor é Deus. Só que mesmo acreditando em Deus, muitas vezes eu tenho comportamentos e atitudes baseados nas minhas próprias vontades. Contrario a Deus e para piorar, sabe o que é que acontece? Aquilo que eu faço, aquilo que eu semeio, gera consequências na vida de outras pessoas. Eu, como pastor, por isso que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu, como pastor dessa igreja, você como líder de célula, você como supervisor de setor, tem certos direitos que você tem, mas que você não vai poder usufruir. Por exemplo, se você é contrariado, a sua vontade é o quê? Fazer valer uma resposta à altura da ofensa. É ou não é? É. É um direito seu. Tanto que a nossa Constituição Federal prevê o direito ao contraditório e à ampla defesa. Se alguém me acusar de algo, eu tenho o direito, de forma equilibrada e proporcional à ofensa, responder. Mas muitas vezes, quando nós temos revelação de quem Deus representa para a gente, da nossa função e responsabilidade, muitas vezes a gente não exige esse direito em prol de algo maior. Está fazendo sentido? Então, a fé nos dá força, nos dá perspectiva para que a gente enfrente os desafios da vida com esperança. Com esperança que gera perseverança. Em João capítulo 16, verso 33, diz assim: eu
Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. E aí você está lá, passando por todo tipo de angústia, sendo bombardeados por coisas que você não teve nenhuma influência para que acontecesse, mas está lá, a pressão, o pau truando, e você levando pancadas, as pancadas da vida. O meu pai é que brinca, a gente chega para ele, e aí, pai, como é que o senhor está? Ele diz, meu filho, eu estou aí, feito bola de ping-pong, levando as raquetadas da vida, mas está tudo bem, está dando certo e tal. As pancadas vão vir. E aí você imagina você num momento de angústia e de aflição, aí chega alguém que é mais espiritual e diz assim, ei, Anderson, meu irmão, cara, tu está passando por esse problema, é? Estou sabendo aí, cara. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tenha por motivo de grande alegria, se alegre, meu irmão. Aí o Anderson olha, é porque não é tu que está passando por o que eu estou passando. Se fosse contigo, eu queria ver se tu estava dizendo isso. A nossa tendência não é essa, não é? É. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 1, versos 2 em diante. Ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Está ruim, meu irmão? Está difícil? Persevere, você está sendo qualificado para um nível maior de problemas. Mas continue com fé, porque quanto maior o problema, maior é a vitória. Isso é bíblico. Em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Você não vai só vencer essa guerra e essa batalha, mas você vai sair triunfante, porque você vai além da vitória, você vai sair mais maduro, você vai sair mais experiente, você vai sair mais preparado para coisas ainda maiores que estão por vir. É o tempo de qualificação, é o tempo de preparo. Eu estava pensando esses dias, inclusive foi até no Tadel. Quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, quem era o primogênito? Esaú. Quem tinha o direito da primogenitura? Esaú. Só que o que é que Esaú fez com o seu direito? Vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. E sabe o que é que acontece, irmãos? Como Jacó era usurpador, enganador, a gente tem uma tendência de culpar Jacó. Cara, Jacó foi um bandido. E a gente esquece que Esaú foi um banana. Porque Esaú, ele veio primeiro. Mas Jacó foi gerado primeiro. Esaú não tinha revelação daquela bênção. Tanto que trocou uma barra de chocolate, uma barra de ouro por uma barra de chocolate. Você pegar seu filho de 2, 3 anos, você botar uma barra de ouro de 1 quilo, 18 quilates, botar uma barra de chocolate de 100 gramas, ele vai querer o quê? Foi criado, nasceu primeiro, mas não foi gerado. Por isso que tem muita gente que está há anos caminhando com Deus e não rompe. Tem outras pessoas, porém, que em pouco tempo ela mergulha com tantas intenções em conhecer mais de Deus para a sua vida, que em pouco tempo ela começa a ser usada por Deus de uma forma que, somando 10, 20, 30 anos da vida de outras pessoas, o resultado dela, no que diz respeito a levar salvação, a anunciar as boas novas, supera em muito. Entende?
Então, queridos, as tribulações exigem de nós um nível de fé para que a gente possa continuar perseverante. Amém? Então, a fé verdadeira envolve o coração e a vontade. Envolve resultado em uma vida transformada e em ações que refletem essa fé. Quando a pessoa que tem uma vida toda bagunçada chega e diz, olha, eu nasci na fé, eu já sou da igreja. Aí dentro de mim eu fico pensando, grande coisa. O que adiantou? Está há 10 anos sem entender nada. Está só perdendo tempo. É a mesma coisa da Santa Ceia. Come o pão, bebe o vinho ali, achando que, pronto, está resolvido o problema. E quando sai, volta a fazer as mesmas coisas. Que transformação de vida é essa? Esse não foi alcançado. Esse precisa se converter de verdade. Eu falo com muito carinho. Então, olha o que diz Tiago 2, verso 17. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Se a sua fé não gera resultados compatíveis com a sua fé, com a fé que deveríamos ter, é por isso que o mundo lá fora está cheio de gente chateada com a igreja. Porque a galera dentro da igreja, lá fora, dando mau testemunho, falha de caráter, subornando policial, enganando os irmãos, devendo o banco consciente, intencionalmente. Por isso. Dando mau testemunho. Isso não tem nada a ver com igreja. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a falha de caráter de alguém que deveria criar vergonha na cara antes de se rotular cristão. Mas nós precisamos crer, como bons cristãos, que mesmo a pessoa, nesse nível de engano, ela vai se arrepender um dia e ela vai ser alcançada pela revelação. Vocês estão comigo? Amém? Por isso que nós não desistimos de ninguém. Agora, nós precisamos ser intencionais e firmes em levar a palavra. Dá um tempo da maturação. Eu estou preparando uma mensagem que trata da dor do líder. Sabe qual é a maior dor do líder? Não é ele ter que trabalhar. A maior dor do líder é ele investir anos e anos e anos na vida de um liderado e essa pessoa não crescer. Essa pessoa não romper. Essa é a maior dor do líder. Imagina você, papai e mamãe, dar a sua vida para criar seus filhos. E os seus filhos não amadurecem. Marmanjo com 40 anos, a mãe tendo que pagar a conta de energia dele, meu Deus do céu. Com o minguado benefício de aposentadoria, porque o cara... Vocês estão comigo? Não estou batendo em ninguém, não. Estou só trazendo uma reflexão para que a gente possa avaliar como está a nossa fé, como está a nossa caminhada cristã. Agora, depois de conversar sobre... Não, vamos terminar de ler o versículo, né? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Então, existe uma expectativa de resultado quando nós temos fé. E os resultados da sua vida, do seu matrimônio, da forma que você ensina e cuida dos seus filhos, a forma como você lidar com os negócios, revela muito sobre a sua fé. Agora vamos refletir sobre o que é o descanso. O que é o descanso? Está no telão aí. O descanso é uma necessidade fundamental para a saúde e bem-estar humano e pode ser categorizado em vários tipos, cada um atendendo a diferentes aspectos da nossa vida física, diga física, mental, emocional e espiritual.
Eu nunca me esqueci, a Erlange. Alguém conhece a Erlange aqui? A Erlange, quando a gente estava investindo na vida da Erlange, a Erlange foi nossa personal, eu e Rose. E eu não entendia muito bem. Hoje eu estou mais fitness, eu já estou mais envolvido na academia, já tenho mais ou menos noção de algumas coisas. Mas naquela época, meu irmão, com 120 quilos, eu olhava assim, a Erlange me mandava fazer um exercício, aí eu pensava que ia ter o tempo de descanso entre um e outro. Aí ela disse, Anderson, faça 30 polichinelos. Aí eu, quando terminar aqui, a gente faz. Ela, não, é entre uma série e outra. Aí eu, isso não é descanso. Aí ela disse, é um descanso ativo. Aí eu, quem foi esse incircunciso que criou esse tal desse descanso ativo? Mas existe o descanso ativo. Existe também o descanso passivo. Por exemplo, um exemplo de descanso passivo. Quando você está dormindo, você está você não está fazendo nada. As coisas acontecem e você está dormindo. O descanso ativo é um pouco diferente. Você descansa numa caminhada, você descansa fazendo um alongamento. Às vezes você faz uma massagem, né? Esse é um descanso ativo. Existe um descanso mental. São pausas regulares, por exemplo, no momento do trabalho. Você está ali, você está concentrado num caso. Por exemplo, lá no nosso escritório, a gente pega uma demanda que exige muita concentração, muito estudo e tal, e chega uma hora que a gente já não consegue nem ver muito bem as palavras naquele... Né? Talvez você trabalhe com planilhas, né? Lá no seu trabalho, você sabe onde que você está com a sua mente cansada. Então, o descanso mental são pausas regulares durante, por exemplo, o trabalho, para evitar um colapso da mente, uma fadiga mental, uma sobrecarga cognitiva. Não é? Esse é o descanso mental. Existe o descanso emocional. Esse descanso emocional, você conversa com amigos sobre assuntos aleatórios. Vou dar um exemplo para vocês. A Rose fica assim, amor, como é que é isso? Eu não consigo entender. Como é que você diz que mexer com as abelhas lá é um tempo de descanso para você? Porque, queridos, às vezes eu chego a vir 1,5 kg mais leve, só da desidratação, de ficar naquele macacão no meio do sol, mexendo nas bichinhas lá e tal. Ela não consegue entender como é que isso é um descanso. Amor, quando eu estou lá, eu esqueço qualquer outro problema. Eu estou lá, eu volto 1,5 kg mais leve fisicamente, mas eu volto toneladas mais leve mentalmente. Entende? Então, não julgue o descanso do irmão. Às vezes a gente olha... Eu lembro que uma vez eu estava em Fortaleza e eu olhava para o lado e tinha um cara no carro, né? E o cara sozinho no carro assim. Sabe quando foi que Deus me deu um puxão de orelha? Se fosse o Daniel que estivesse compartilhando, ele ia dar o puxão de orelha. Um dia que eu não morava aqui, eu morava em Fortaleza. Aí eu estava voltando para Fortaleza, depois de uma semana puxada de trabalho. O Espírito Santo me pegou de um jeito no caminho, eu ouvindo louvor e comecei a orar. Eu tive que parar o meu carro num posto, porque eu estava orando em línguas estranhas de um jeito que eu não conseguia nem controlar meus movimentos. Algo maravilhoso. E naquele instante, Deus veio sobre mim e disse, tu lembra daquele cara lá no carro que parecia um louco? E tu chamando o cara de esquizofrênico, de demente, de não sei o quê. Eu entendi, Senhor. Eu entendi. Não é? Então, olha como isso é interessante. Um outro descanso
Sim, esse descanso emocional, você conversa com amigos, familiares, com terapeutas para expressar e processar as emoções. Eu sei que o nosso horário está avançado, se não der para terminar aqui, eu termino na próxima semana. Mas isso aqui, para mim, é muito importante. Que eu creio que para você também. Sabe por que existem muitos líderes abrindo mão da própria vida? Líderes espirituais. Porque todos eles acham que é uma questão de fé. Se a pessoa tem depressão, é falta de fé. Se a pessoa está ansiosa demais, é falta de fé. Tudo é vinculado à falta de fé. Nós somos alma também, queridos. Na verdade, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. As nossas emoções, elas influenciam na nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade influencia nas nossas emoções. As nossas emoções e espiritualidade influenciam no nosso corpo. Quando eu pesava 120 quilos, para eu ficar de joelho, eu nem ficava, porque eu pensava na hora de me levantar. O corpo físico influenciando na minha intenção de manifestar um ato de rendição ao Senhor de joelhos. As nossas emoções, elas influenciam sim. E Deus permite que pessoas como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, possam conhecer sobre a alma a ponto de ajudar pessoas espirituais demais a administrarem suas emoções, a se perceberem, a se conhecerem. Então, dentro de um contexto, tem gente que acha que é incredulidade fazer terapia. A gente descansa as nossas emoções num ambiente onde nós somos acolhidos, por exemplo, na terapia. Outro descanso, o descanso social. Você passar tempo com pessoas que trazem alegria para você, trazem apoio emocional, reduzir o tempo gasto com pessoas ou ambientes que causam estresse, esgotamento, sabe? Pessoas carregadas demais, que chegam perto de você, é como se você tivesse as suas energias sugadas. Certas casas que você chega, quando está chegando naquele ambiente, um clima pesado. Você já esteve num ambiente, você teve vontade de sair correndo, porque você não aguentava estar ali. Ambientes carregados, difíceis. Pessoas tóxicas. Às vezes a gente precisa descansar dessas coisas. Não é? Existe o descanso sensorial, por exemplo, isso está muito em evidência. A necessidade desse descanso, não é à toa que eu renunciei ao Instagram, abri mão do Instagram por tempo indeterminado. Não quero mais saber de Instagram enquanto eu não descansar. Vivi até aqui sem Instagram, por que eu vou morrer? Não é? Então, esse descanso sensorial, diminuir a exposição a luzes fortes, ruídos altos, as telas digitais, para aliviar essa sobrecarga sensorial. Eu estava do jeito que antes de dormir eu tinha que assistir rios. A dopamina vai lá para cima, ao invés de você ficar com sono, você fica mais alerta. A mente que já passou o dia sendo bombardeada de coisas, termina a noite descansando, assistindo rios. E aí eu inventei de descobrir um tal de shots. Mas não é o shorts, não. É no YouTube, cara. Parecido com os stories lá, os reels do Instagram. Quando você menos espera, você está sendo consumido no seu interior através, né, dessas exposições. Existe também o descanso criativo. O descanso criativo. Nós estamos dando uma introdução, tá, queridos? Para esse tempo de reflexão. O descanso criativo, você visitar museus, por exemplo, ler livros inspiradores que foge. Tem até, porque eu não lembro, é tanta gente de fora aí, não sei se é o Bill Gates, não sei se é
Steve Jobs. Eu sei que tem um desses aí que eles dizem que ele diz que, às vezes, tira um tempo de descanso criativo, pega 10, 20 livros de assuntos aleatórios. Saneamento básico, por exemplo. Alguém já comprou um livro sobre saneamento básico aqui? Pois esse cara comprou. E sabe o que foi que aconteceu? Ele desenvolveu um instituto que trabalha nesse viés. Tem nada a ver com o que ele faz. Mas isso por causa de um descanso criativo, de um ócio criativo. Porque ele se dedicou a descansar conhecendo outras coisas. E uma mente empreendedora sempre vai buscar alguma coisa para estar envolvido, né? Ler livros, assistir a filmes que estimulam a criatividade, dedicar tempo à atividade artística, como pintura, a escrita, a música, o artesanato. Aí, nesse caso, você vai permitir que a sua mente explore e crie sem pressões. Sem pressões. É um tipo de descanso. E aí entra aqui o descanso espiritual. Que é engajar-se em atividades como oração, meditação, estudo das Escrituras, a adoração, essas coisas que fortalecem a conexão com o divino, com o sobrenatural. Passar tempos em ambientes da natureza. Sexta-feira eu celebrei um casamento, ali numa casa na serra, que eu fiquei olhando assim, o pôr do sol. Uma pena que botaram a minha mesa de costas para o sol. Mas de vez em quando eu fazia assim, para contemplar a beleza da criação. E quando nós conseguimos contemplar a grandeza, a dimensão da criação, a gente começa a imaginar a beleza do Criador. Você já parou para pensar? Ontem foi o dia que eu comi muitas coisas, mas imagina você pegar um liquidificador. Você coloca um hambúrguer com meio litro de Coca-Cola, depois bota uma casquinha de sorvete com muita cobertura, e aí, de repente, já comeu uma pizza mais cedo, depois mete uma banana para ficar menos pesada a consciência, uma maçã, né? E aí toma café com adoçante, estévia, né? É estévia? Porque pesa menos na consciência, né? Aí você junta tudo isso num liquidificador gigante. Liga. O seu estômago está lá, com todas essas coisas, e o liquidificador batendo tudo. Aí sabe o que é que acontece? Escuta bem. Você sem fazer força. Tudo isso que tu comeu. Tem um negocinho aqui que separa, dá a César o que é de César. E aí se transforma, sabe em quê? Unha, pele, cabelo. Você já parou para pensar isso? Quem foi que criou essas coisas? Você tem noção da dimensão do Criador? Dá para a gente entender? Nós não conseguimos. Nos cabe contemplar. Mas quem não tem fé para o descanso, não dá conta. Não dá conta. Amém? Então, feita essa introdução, agora vamos para a mensagem. Eu vou ler rapidamente, aí na próxima semana a gente volta a conversar sobre isso. Mas eu queria que você pudesse essa semana refletir. Leia Hebreus. Se quiser ler todo, leia, mas eu queria que você focasse, pelo menos, no capítulo 4 de Hebreus, que é sobre esse capítulo que nós vamos nos debruçar
no próximo domingo, certo? E quando você vem, você vai poder agregar nesse tempo. Olha só Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Assim, e eu prometo que assim que terminar, eu não vou esticar a conversa, nós já vamos adorar juntos aqui, e nós vamos para casa continuar a nossa reflexão. Assim, uma vez que permanece a promessa de entrarmos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que falhou. Essa falha não é sua, essa falha é da promessa, tá certo? Fica essa dica. Quando você lê esse versículo, a gente é tendenciado a achar que nós que falhamos, mas não. É a gente achar que Deus falhou em não cumprir a sua promessa, tá certo? 2, porque essas boas novas também foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé. Diga, não a receberam com fé. E não se uniram àqueles que ouviram. Falta de fé e falta de boas companhias. Pessoas que têm fé também. Meu Deus. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Cara, a gente tem que comer a Bíblia. Isso é muito revelador, é para agora, é para mim e para você. Esse descanso está acessível para nós. E por que eu não consigo? Por que minha vida é tão agitada? Por que eu não durmo direito? Por que está desse jeito? Por quê? A promessa falhou? Não foi a promessa. Tem a ver comigo e com você. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Quantos de nós somos repreendidos, corrigidos, e ao invés da gente focar nos resultados da correção, a gente foca no estilo de correção, na forma da correção. Para com isso. Foca no propósito da correção. O pai que ama o seu filho, ele disciplina o seu filho. Ele não disciplina para maltratar, para acusar, para condenar. Não, ele disciplina para salvar. Está doendo, irmão? Glorifica ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não vai te permitir passar por nada além do que você possa suportar. É por isso que tem coisas que acontecem perto de você, que você olha e diz, rapaz, se fosse comigo eu não dava conta. É por isso que não acontece contigo. Porque se tu desse conta, talvez aconteceria contigo. Então está difícil, meu irmão. Persevere, tenha fé e descanse no Senhor, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há descanso definitivo
à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansaram de seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos. Deus se cansa, irmão, sim ou não? Meu Deus. Dói dizer sim ou não? Você não precisa acertar sempre não, irmão. Tenha vergonha da pessoa que está do seu lado que vai dizer diferente de você, não. Essa é a hora da gente aprender. Deus descansa, sim ou não? Não, e por que ele descansou no 7º dia? É o descanso da contemplação. Ele contemplou, ele viu que tudo o que ele fez era bom. Se Deus tivesse consciência, ele não tinha perdido a sua paz na consciência. Sabe por que a gente está atribulado, meu irmão? Porque a gente não dá conta de descansar? Porque a gente está fazendo as coisas aleatórias do jeito que a gente quer. E sabe o que é que acontece? A conta chega. A conta chega. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansaram do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Sabe por que você fica preocupado? Porque você fez lambança. Ou porque você deixou de fazer o que você tinha de fazer. Porque tem gente que acha que descansar é não fazer nada. Eu vou ficar deitado aqui esperando uma oportunidade de emprego. Meu irmão, vai trabalhar atrás de um emprego. Se tu estivesse trabalhando para ganhar um salário no final do mês, tu trabalhava quantas horas por dia? 8? Pois passe 8 horas procurando um emprego. Trabalhe para arrumar um emprego, meu irmão. Aí a galera toda descansando em Deus, pastor. Não tem nada a ver. Se puder baixar só um pouquinho aí. Então, olha o verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, e é a Ele que prestamos contas. Não importa, especialmente você, líder, as pessoas vão chegar com muitas ideias para você, às vezes até boas ideias, mas você tem que saber qual é a vontade de Deus. Mesmo que aquela pessoa fique bicuda, mesmo que aquela pessoa diga, eu vou sair debaixo da sua cobertura, eu não faço mais parte dessa igreja. Se você tem uma palavra de Deus, meu irmão,